diante de vocês aqui, ministrando a palavra de Deus. É a palavra que será para você e para mim também. Porque essa palavra aqui que eu vou estar compartilhando com vocês, eu ouvi e Deus falou comigo. E eu dei uma adaptada aqui para poder estar compartilhando com vocês. Amém? Você pode abrir sua Bíblia aí comigo no livro de Mateus, no capítulo 24. 24, versículo 10. Aleluia. Aleluia. O diácono Ed Wilson estava aqui no final falando a palavra Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a gente vai estar falando alguma coisa relacionado com isso. E o tema aqui que Deus colocou no meu coração, eu escrevi aqui, é nesse tempo que se chama hoje. Você pode repetir comigo? Nesse tempo que se chama hoje. Mateus capítulo 24, versículo 10, está escrito assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, por isso que eu escrevi aqui nesse tempo que se chama hoje. Porque apesar do Senhor Jesus Cristo, essa palavra aqui tem mais de 2000 anos, que ele estava compartilhando isso aqui com os seus discípulos, mas eu vejo que ela é atual para os nossos dias. Porque é isso que nós temos visto acontecer. Nesse tempo, a gente vê muitas pessoas escandalizadas, a gente vê muitos odiando uns aos outros. Posso falar essa palavra, odiando uns aos outros? A gente vê muitos falsos profetas soltos por aí, falando no nome de Deus e enganando a muitos. Exatamente enganando aqueles que não têm a palavra de Deus no seu coração, na sua mente. E a gente vê também, nesse mesmo versículo, a iniquidade se multiplicar de uma maneira muito veloz e o amor de muitos se esfriando. A Bíblia diz aqui de quase todos. E eu não quero estar incluído nesse quase todos. Diga assim, nem eu. Eu não quero. Porque, conforme lemos aqui, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, levantar-se-ão muitos falsos, e o amor se esfriará de quase todos. Você percebe aqui que não tem nome de ninguém aqui. Então, qualquer um pode estar incluído no muito, no quase, qualquer um de nós, querido. Podemos estar incluídos. Aliás, se Jesus estava falando aquilo para os seus discípulos, é porque ele estava falando para eles. E eu queria que você citasse comigo um versículo muito conhecido, nem precisa se abrir. É João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. E nesse tempo que se chama hoje, o que eu vou falar aqui é sobre o amor. De tudo que a gente falou aqui, eu vou compartilhar com você sobre o amor. Porque conforme nós lemos agora, Deus amou ao mundo, está escrito na Bíblia. Mas eu não creio que Ele amou o mundo, literalmente falando não. Mas as pessoas que estão no mundo, que inclusive inclui eu e você. E Ele amou de tal. Essa palavra tal não tem significado, irmãos. Tal, eu posso aqui
é entender que tal é uma coisa grandiosa, de tal maneira que vai daqui lá na eternidade. Ele amou de tal maneira, foi assim que Deus amou eu e você. Só que Ele não amou apenas de palavras, mas Ele deu o seu Filho. Ele deu. Pode ser aqui que algum de nós, eu não, mas algum de vocês poderia dar o seu próprio filho para morrer no lugar de outra pessoa. Pode ser. Eu não daria, querido. Assim, eu estou sendo sincero de coração para você. Eu não teria coragem de entregar nenhum dos meus 3 filhos para morrer no lugar de uma pessoa boa. E também não daria a minha vida. Pode ser que eu desse pelo um filho meu, pela minha esposa. Pode ser. Estou sendo honesto com você aqui. Mas Jesus entregou a vida dele por todos. Inclusive por aqueles que muitos de nós não concordamos. Eu conversando com uma pessoa nesse dia, ele falou, cara, esse cara tem que morrer lá, meu irmão. Que morrer lá, queimado, fuzilado. Deus depois vira crente e diz que Deus perdoa ele. Aí eu falei assim, você pode até não entender. Eu também não entendo o perdão de Deus, não. Mas eu concordo. Eu concordo que está escrito que Deus perdoa, Ele perdoa e pronto. Porque Ele me perdoou. Ele perdoou você? Amém. Glória a Deus. Então, vamos ter uma palavra de oração? Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa noite, por cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua palavra. Não apenas ouvir, Senhor, mas nós queremos obedecer a Tua palavra. Arrisca, ó Deus, conforme o Senhor tem nos chamado. E já te agradecemos antecipadamente, no nome de Jesus, e todo aquele que crê, diga amém. Amém. Nesse tempo que se chama hoje, Jesus nos ama e nos fala em particular. Por isso, não devemos andar em dúvida, conforme eu disse aqui no início, né? Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse texto aqui que eu li, né, se você ler um pouquinho antes, lá no início do capítulo 23, todo o capítulo 23, você poderá ler com mais calma em casa, e no capítulo 24, primeiro, Jesus, ele falou às multidões, pelo qual os discípulos deles estavam ali também, mas ele deu aquela palavra genérica assim para a multidão, toda a multidão que vinha de todos os lugares para poder ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Amém, irmãos? Todo mundo gosta de ouvir a palavra de Deus. E ali tinha uma multidão ouvindo o Senhor Jesus Cristo pregar. Também estavam ali seus discípulos. Depois Jesus falou para um pessoal mais selecionado. Ele falou para os escribas e para os fariseus, que já eram pessoas estudadas, pessoas que copiavam a Bíblia, pessoas que entendiam mesmo da lei, aquelas pessoas que chegavam próximo de Jesus e perguntavam a ele, vem cá, mas não está escrito assim? Mas eles estavam falando com a própria palavra, né? Aí Jesus explicava a eles, está escrito assim, mas não é bem assim. Vocês falam isso, mas vocês não praticam isso. Jesus chegou a citar aqui, nesse texto, ele falou para os seus discípulos, olha, vocês ouçam tudo o que eles falam, mas não pratiquem as obras deles, porque eles falam, mas não fazem. Jesus estava falando para esse tipo de pessoa. E Jesus falou muitas coisas aqui acerca do final dos tempos, porque os discípulos dele chegaram para ele e falaram, Senhor, o que se dará? Quais serão os sinais da tua vinda? E Jesus foi discorrendo muitas coisas ali, que hoje nós vemos a olho nu. Você vê a olho nu, nós já vimos aí, está acontecendo recente aí terremotos em vários lugares, guerras. A gente sabe que tem uma nação aí com míssil apontado para os Estados Unidos, e sabemos que os Estados Unidos, os aviãozinhos deles, caça, estão rodeando lá esse país. É assim, ou você desaponta o míssil daqui e o avião para de voar aí. Mas a qualquer momento pode ter uma guerra lá. A gente está vendo os assassinatos em massa aí, coisa que não dá nem tempo de você prestar atenção numa notícia e já vem outra pior,
que você, quando pensa que você tinha visto tudo, acontece uma coisa inédita, pior do que aquela. Sim ou não, irmãos? Então, Jesus estava falando para aqueles discípulos lá naquele tempo. E Jesus falou, quando começar a acontecer essas coisas, ainda não é o fim. Não é o fim. Ou seja, isso é só o início. E nós, né, os discípulos de Cristo, quantos discípulos de Jesus tem aqui? Amém. Temos que ser esse pessoal que faz igual esses discípulos desse tempo aqui, os nossos primeiros lá. Depois que Jesus falou para as multidões, depois que Jesus falou para os escribas e para os fariseus, eles chegaram em particular e falaram, Senhor, explica a nós aqui, como é que será isso? Em particular, como é que será isso, Senhor? E Jesus chegou para eles e falou assim, a primeira palavra dita por Jesus foi, tenha cautela. Eu li numa versão que está escrito, tenha cautela. Aqui nessa Bíblia aqui não está tenha cautela. Aqui está escrito outra coisa aqui, que não é tenha cautela. Mas cautela, a palavra cautela, quer dizer precaução, cuidado que se toma com o objetivo de prever um mal, um dano, um perigo. Nós somos essas pessoas. Por isso eu falei assim, não vá embora com dúvida. Quando você tiver dúvida acerca de alguma coisa da palavra de Deus, em primeiro lugar você pode consultar o próprio Senhor Jesus Cristo. Você pode chegar em particular e falar com ele, Senhor, fala comigo. Eu escutei uma coisa, alguém me disse alguma coisa, e eu não estou entendendo, Senhor. Fala comigo. E eu creio que, em particular, ele há de ministrar o seu coração. Pode ser que ele não fale com você em particular, mas ele usa um irmão para poder falar com você, e o Espírito vai testificar que aquilo que aquele irmão está falando é a resposta que você estava precisando. Por isso eu digo que eu dou glórias a Deus pelos 37 anos da Igreja Nova Vida, porque muitas vezes entrei com dúvida aqui e saí sem elas. Entrei com uma dúvida numa sala de aula e perguntava ao professor, eu escutei uma coisa, tem como o senhor me ajudar? Está escrito isso aqui na Bíblia, mas eu não entendo. Aí ele, ali, né, com a iluminação do Espírito de Deus, ele me explicava, e eu ia embora sem dúvida, para a glória de Deus. Então, nós precisamos ter cautela. O perigo pelo qual Jesus estava falando ali para aqueles discípulos, além de tudo que ele tinha falado, que sucederia esses dias, ele falou para eles, Jesus estava se referindo ao esfriamento do amor. Ele falou assim, no versículo 10, no versículo 12, aliás, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Foi aí que eu ouvindo essa palavra, né? Ouvi essa palavra, eu pude pensar em mim mesmo. Pude pensar em mim mesmo, na minha casa, na minha família. Qual o amor que está no meu coração, que Deus tem ministrado no meu coração? Porque muitas vezes me falta amor com a minha esposa, com meus filhos, com os irmãos na igreja. Por quê? Às vezes o irmão, ele chega perto da gente com uma dúvida, ele está chegando novo na igreja, ele chega com alguma insistência, a gente ensina eles. Aí passa um tempo, você ensina de novo aquele irmão. Você ensina a sua esposa, ou a esposa ensina o marido, ensina os filhos. Aí passa um tempo, você ensina ele de novo. Só que você olha às vezes, e você percebe, caramba, ele não está aprendendo nada. Eu já ensinei ele 10 vezes, 20, 30. Eu estou falando a mesma coisa, a pessoa escuta, balança a cabeça que sim, e quando a gente espera um feedback, um retorno, você percebe que ele não aprendeu nada. Aí entra a questão do amor. Por quê? Jesus, quando ele estava ensinando os seus discípulos, e os discípulos do Senhor Jesus Cristo eram pessoas igual eu e você, irmão. Pessoas super complicadas. Pessoas super complicadas. Pessoas maldosas. Pessoas que perguntavam a Jesus o que eles já sabiam.
porque eles não sabiam, ou às vezes não tinha dimensão, que ele estava falando ali com Deus onisciente. Então ele chegava para Jesus e falava: Senhor, quando a gente morrer, quem que vai sentar à sua direita ou à sua esquerda? Aí Jesus: isso aí não compete vocês a saber, não. Isso aí é autoridade exclusiva do meu Pai. Ou seja, todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai vão se sentar à direita e à esquerda lá no céu, querido. Mas Jesus sabia que eles estavam perguntando, que eles estavam disputando um lugar lá no céu. Eles queriam, se eu servir mais a Ele, eu vou ter uma cadeira lá privilegiada. Então, é igual nós. Quantas vezes você tem uma intenção no teu coração, mas a sua prática é outra? Só que Deus sabe, querido. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece as nossas intenções, as nossas atitudes. Igual conhecia daqueles discípulos naquele tempo. Então, nos falta paciência. Nos falta paciência porque o amor se esfriando, a gente fala: chega. Chega porque eu já cansei. Eu já falei com ele 100 vezes, já falei com ela 100 vezes. Eu já ensinei ele tantas vezes e ele não aprende. Então, para mim chega, eu não vou falar mais. Então eu pergunto, em relação ao primeiro amor, você lembra como no início você amava todos sem nenhuma restrição? Quando você chegou na igreja? Você chegou na igreja, eu cheguei na igreja, apaixonado, irmãos. Todo mundo aqui nessa igreja era perfeito para mim. Tudo que eles falavam para mim eu queria praticar. Tudo. Eu falava: caramba, um dia vai esgotar, porque eles vão falando das páginas da Bíblia para mim, um dia vai chegar na última página, como é que vai ser? E todo louvor que cantava aqui era abençoado. Todo pastor que pregava era uma unção tremenda, porque eu estava maravilhado. Eu estava vivendo o primeiro amor. E saía daqui querendo evangelizar minha mãe, meus irmãos, querendo tirar tudo quanto era contra a Bíblia lá da casa da minha mãe, que minha mãe era religiosa, era de outra religião, e eu queria ensinar minha mãe a todo custo, ensinar meus colegas lá, porque eu estava apaixonado. Não tinha nada que me parava, nenhum obstáculo. Não queria saber se eu estava pregando o evangelho para um macumbeiro, para um católico, qualquer que fosse a religião, para um evangélico, que eu estava pregando o evangelho para ele. Você era assim também, não era? Diga assim: porque eu estava no primeiro amor. Mas o tempo foi passando e eu fui vendo que não era bem assim. Comecei a observar o defeito das pessoas, comecei a notar que, por mais que eu falasse, a vida deles não mudava, e disse, igual eu já falei aqui: cansei. Comecei a ver que os meus problemas, que eu cheguei na igreja, muitos problemas, eu tenho alguns até hoje, viu, irmão? Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver, depois de um tempo, que a maioria deles dependia mais da minha atitude em resolvê-los do que dos irmãos da igreja. Eu comecei a aprender que eu que tinha que pagar minhas contas e que as dívidas que eu tinha contraído é porque eu não sabia administrar o dinheiro que Deus colocava na minha mão, por menor que fosse, mas eu tinha que administrar. E eu comecei a observar que dependia mais de mim. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na igreja, que eu era novo, não tinha passado pelas águas ainda, eu fumava. Então, um dia, o Espírito Santo falou assim comigo: amassa esse maço de cigarro e joga fora. Aí eu amassei, né? Eu pensando assim comigo: eu vou amassar porque eu quero. Eu que vou amassar. Não é ninguém que está tirando o cigarro de mim. Eu que estou amassando. Eu amassei, pisei nele e falei: no nome de Jesus, eu não vou fumar mais. Mas não era eu nada, irmãos. Porque antes de conhecer o Senhor Jesus, eu não tinha aquela força de poder fazer aquilo, de amassar o maço de cigarro cheinho, né? Ainda pensar assim: vou ficar no prejuízo, mas tudo bem. Amassei e joguei fora. Eu comecei a ver, caramba, para mim, eu tenho que parar de fazer as coisas. Não vai sair a mentira de dentro de mim. Eu que tenho que parar de falar mentira. Bem, não vai sair isso e aquilo outro. Então, eu comecei a ver, irmãos, que dependia mais de mim. Sempre ajudava os outros e ninguém me dava valor. Falava: caramba, eu estou ajudando e ninguém me dá valor. Por quê? Porque quando foi passando o tempo,
o amor foi esfriando. Então, aquelas coisas que a gente fazia com maior vício, que a gente tinha vício para fazer, você vai perdendo. Porque você, em vez de você estar olhando para o alvo, você começa a olhar para baixo, começa a olhar para um e para outro, para o defeito de um e de outro, começa a olhar para um que está caindo. Rapaz, começa o pecado, você não leva muito mais a sério o pecado começa a ser uma coisa engraçada. Igual há poucos dias minha esposa encontrou com um conhecido e conversando com ele, ele falou, eu estou voltando, eu tive separado da minha esposa. Aí ela, é mesmo, irmão, ela é os problemas da vida, né? Aí ele, eu traí ela, Mas ele falou assim, rindo, né? Eu traí ela, aí ela, vigia, irmão, vigia, e foi embora. Aí quando ela falou comigo, eu falei assim, você vê, né? O cara falou, eu traí ela. Tipo assim, que a traição, que o adultério é uma coisa tranquila, entendeu? Aconteceu, entendeu, irmão? Irmão, adultério é adultério, é pecado, e pecado é pecado, e nós, cristãos, não devemos brincar com o pecado, não. Você concorda comigo? Amém. Queria que você fosse agora lá para o livro de João, no capítulo 15. João, capítulo 15, vamos ler esse texto aí, do 12 até o 17. Aleluia. Está escrito assim, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. E isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Então, nós começamos aqui, no versículo 12, Jesus falando, meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. E lá no 17, Jesus falou, e isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Isso é uma ordem. Se você anotou aqui de novo, semelhante que eu falei com dízimo, aqui nós vemos outra ordem de Jesus. Ele falou assim, se tiver tudo bem com você, se você estiver bem, se você acordar com sua estima alta, aí você ama seus irmãos. Mas o dia que você acordar mal-humorado, não ama não. O dia que você estiver no engarrafamento, está tranquilo. Foi isso que ele falou? Ele falou, eu vos mando aqui, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. Aí, nessa palavra que eu ouvi, o pregador lá, ele fez uma dinâmica, que ele pegou o celular e fez assim, tirou uma selfie, porque a selfie é uma coisa tão comum, Há poucos dias, essa semana mesmo eu estava trabalhando, aí eu passei em frente a uma praia lá no Rio, aí tinha um camarada parado em frente à praia assim, tirando várias fotos dele mesmo, Aí eu ouvi e pensei assim, tomara que ele não bota no celular, Que às vezes o cara passa lá trabalhando, igual eu, tirava uma foto e curtindo Copacabana. Não estava curtindo nada, eu passei lá trabalhando, Então, esse irmão tirou a selfie assim, Agora, já tem outras pessoas que gostam de fotografar tudo que vê, Está no trabalho, dentro do vidro, pum. Hoje eu vi um vídeo, alguém filmando a estação lá em Japeri, o pessoal entrando no trem, aquela multidão, mais de 1.000 pessoas entrando numa porta, tinha alguém lá filmando e depois compartilhou, aí, quem quer ir para Japeri? E é um desespero danado, irmão. Eu já andei de trem e você não pode imaginar, quem já andou aí sabe, tem hora que você está dentro do trem que não tem nem como você mexer.
Do jeito que você ficar, você está. Se alguém roubar a tua carteira, já era, você não tem como reagir. E eu já passei da estação porque eu não consegui descer, porque a porta do trem abriu do outro lado, e como é que desce? A porta abriu, o pessoal desceu, eu fiquei lá dentro, falei, meu Deus, desci lá na outra estação, passei por cima, peguei o trem voltando para ficar na que eu tinha que ficar, porque eu estava aprendendo a andar de trem, eu não sabia que eu tinha que ficar próximo à porta, com a chave que abria as duas portas. Mas o papo não é esse não, desse mole, mas o papo não é esse não. Mas, queridos, falando do selfie aqui, é mais fácil a gente tirar foto do outro do que tirar a nossa própria foto. É mais fácil a gente olhar os defeitos dos nossos irmãos e valorizar os defeitos dos nossos irmãos do que olhar para o nosso próprio defeito. E nós temos muitos. E eu tenho muito. Tenho muito defeito. Mas a gente tem a mania de olhar para o defeito dos irmãos. E como que está a nossa vida? Como está a sua vida? Como que está a minha vida? Será que eu e você, nós temos obedecido os mandamentos de Deus? Como discípulos que somos do Senhor Jesus? Coloca aí, assim, imaginariamente o celular aí virado para você e tira um selfie aí da sua vida e olha, como que está o seu termômetro da obediência? Você acha que Deus mudou em relação aos seus mandamentos? Ou seja, quando mais tempo a gente faz na igreja, precisamos obedecer menos? Será que do tempo que nós chegamos aqui no primeiro dia que nós tomamos uma decisão com Cristo, existe uma progressão em obediência aos mandamentos? Aí depois, quando chegamos a um nível, começamos a retroceder? Ou não temos mais que cumprir os mandamentos de Deus? Precisamos fazer uma análise a cada dia se realmente queremos obedecer a Deus. Em Mateus, capítulo 24, no versículo 13, que nós já lemos ali, você pode deixar aí aberto se quiser, está escrito assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A nossa perseverança, o nosso vício, o desejo de seguir ao Senhor Jesus e obedecer aos seus mandamentos tem que ser até o fim. Até o fim, seja lá onde for que vai ser o nosso fim. Tem que ser até o fim. Se for até o último segundo, eu e você temos que obedecer. Precisamos fazer um selfie de nós mesmos. Como está escrito lá em 1 Coríntios 11, 28, está escrito assim, não precisa abrir não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba do cálice. É o que a gente ouve muito, aqui na Santa Ceia, essa palavra aqui. Eu tenho que examinar a mim mesmo e olhar como que está a minha vida, como que está as questões do pecado na minha vida, a questão do amor, como que está a minha paciência em servir ao meu irmão, naquela área que Deus tem colocado você para servir. Ou se você não serve ainda na igreja em lugar nenhum, na tua casa, servindo a tua esposa, seus filhos, você que tem filho pequenininho, como que está a paciência sua com seus filhos, com seu esposo? Como que está a sua paciência no trânsito? Como que você tem tratado isso? Em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, está escrito assim, mas prove cada um a sua própria obra, e terá a glória só em si mesmo, e não do outro. Porque ao passo que a gente para de olhar para a vida dos nossos irmãos, aí a gente começa a progredir, olhar no sentido de ver os erros, e esses erros faziam o nosso amor esfriar e a gente perder a paciência com aquele irmão, ou irmã, ou lá na sua casa, ou lá no seu trabalho, em qualquer lugar que você for. A gente vê, igual eu falei que minha esposa conversou com uma pessoa, que ele falou rindo, que ele traiu a esposa dele, estava voltando porque ele tinha adulterado. A gente vê pessoa falando, cristão, irmãos, estou falando de cristão, de discípulo, falando assim, eu tenho pavio curto, irmão, tenho pavio curto. Comigo é assim mesmo, se
bateu, levou. Eu não quero nem saber. Eu tenho pavio curto. Uma vez, em relação ao pavio curto, alguém falou assim, olha, irmão, cuidado que Deus pode puxar seu pavio com alicate, hein? Está com o pavio curto? Imagina um alicate puxando o seu pavio para ele ficar um pouquinho mais comprido. Eu não quero esse alicate, não, querido. É melhor praticar o domínio próprio. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, está escrito assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós. Se não é, que já estáis reprovados. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Outro versículo, Lucas, capítulo 9, 25, está escrito assim, ó, porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Outra versão fala, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu ser uma bênção aparente para os outros, ser um servo eficaz para os outros, mas eu mesmo não estou cuidando do amor de Deus em mim? Não tenho tido paciência na minha casa, não tenho tido paciência no meu trabalho, não tenho tido amor com as pessoas, tenho tido pavio curto, fora outras coisas. Eu estou falando de mim. Será que Jesus, quando estava compartilhando com aqueles discípulos e falando para eles de todas as coisas que sobreviriam no final dos tempos, Jesus estava falando para eles, ó, tem terremoto, tem pai contra filho, mas então é normal, filhos, o amor de vocês está esfriando, é normal. Creio que não. Jesus estava ministrando para eles ali e dizendo para eles, continua fazendo com as pessoas, assim como eu faço com vocês. Jesus falou assim, de graça recebei, de graça dai. O que vocês têm recebido da minha parte, passa para os irmãos. E isso é para mim e para você também. Não importa o que tem sobrevindo ao mundo, as coisas que nós temos visto, Jesus falou para a gente, Ele nos avisou antecipadamente, porque nós que temos acesso à palavra de Deus, não é novidade nada do que nós temos visto na televisão e temos visto aí pelo mundo afora. Você concorda comigo, irmãos? Está escrito aqui, querido. Tudo que é novidade na televisão, que os repórteres ficam pasmos, até alguns choram dando notícia, Jesus já nos avisou, ó. Há 2000 anos atrás, aqueles discípulos estavam sentados lá e o Senhor Jesus falando para eles, ó, isso tudo vai sobrevir. Agora eu queria ler lá em Gálatas, abre sua Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Já estou terminando. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 16. Que está escrito assim, as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Aí vamos ler a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Porque aqui pode ser que algum de nós pratiquemos alguma coisa que não está escrito dentro dessas coisas citadas aqui. Por isso está escrito assim, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, é muito sério isso, por quê?
não é apenas de ter ou não ter domínio próprio, não é apenas de ter pavio curto ou pavio comprido, não é apenas de fazer isso, aquilo, outro. É porque está escrito aqui que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Quantos querem herdar o reino dos céus aí? Eu também quero. Então, nós temos que procurar ter aversão a essas coisas, aversão mesmo. Eu citei aqui, eu coloquei aqui 3 coisas só para a gente pensar aí. Por exemplo, a impureza. Como é que está? Faz um selfie aí da sua vida em relação à impureza, em relação às inimizades, à inveja e idolatria. Só isso. Depois, se você pode ver as outras aqui e fazer um selfie. Analisar você mesmo e falar como é que eu estou em relação à impureza. E se você, irmão, detectar alguma dessas coisas aqui, você procura um dos líderes seu de confiança aqui da nossa igreja e abre a tua boca e fala: pastor, diácono, meu líder, eu quero conversar com você. Olha, cara, eu estou entrando por um caminho aí e é sério, cara, eu não quero viver nessas práticas, não. Não faz as coisas rindo, não, querido. Tem aversão, igual aquele cara falou: estou adulterando. Eu adulterei contra minha esposa. Eu tenho pavio curto mesmo. Não, irmão, você não tem que ter pavio curto, não. Você tem que ter o domínio próprio. Eu tenho que ter o domínio próprio, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Você também tem. E o fruto do Espírito é esse que nós vamos ler aqui agora. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Amém, queridos? Se andais no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A concupiscência da carne significa a vontade da nossa natureza humana. Aqui está dizendo para a gente não satisfazer essa vontade da nossa natureza humana. Por que está escrito para a gente não satisfazer? Porque, claro, nós temos essas vontades, nós somos seres humanos, e estamos sujeitos a todas essas coisas. Nós estamos sujeitos. Mas o conselho de Deus aqui para nós é que nós não devemos satisfazer, porque a carne tem satisfação em praticar essas coisas. Devemos, sim, nos arrepender, pedir perdão a Deus e lembrar dessas coisas com tristeza, com aversão, não com alegria, não com um sorriso no rosto, não como uma coisa normal. Nós temos que analisar nós mesmos, porque muitas vezes o nosso amor tem esfriado por conta da gente estar satisfazendo. A nossa carne quer, a gente dá. Não, nós não temos que satisfazer os desejos da nossa natureza humana. Está escrito lá, queria fechar aqui, você abrindo lá em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, por quê? Eu vou ler esse texto aqui do capítulo 13, porque é exatamente o amor. Se você, Deus amou e deu, e você ama também, você ama, por isso, nós vamos dar o amor, e por isso o amor vai ser uma evidência nas nossas vidas, e nós vamos ter prazer em obedecer essa ordem de Jesus, em amar uns aos outros, na questão de você olhar para o teu próximo e considerar ele superior a você, de você não investir nos defeitos do seu próximo, porque você sabe que você também é cheio deles. Mas ao passo que, se o amor está se esfriando em você, a ordem de Jesus é que nós temos que praticar o amor. Não é que o amor deixar o amor esfriar em nós, mas é viver na prática do amor. O amor com vício. Eu estou falando essa palavra vício porque é isso que eu quero ter. É isso que eu quero ter. Quero ser uma pessoa que eu possa analisar essas coisas aqui em mim, fazer um selfie da minha vida a cada dia, dia a dia, e poder tratar essas coisas e falar: não, eu não vou satisfazer
essa vontade aqui ou acolá na minha vida. Eu vou lutar contra isso. Eu quero sim, andar no Espírito e jamais, tá aqui, andar no Espírito e jamais, conforme a gente fala quando a gente passa por alguma coisa, fala, jamais eu vou fazer isso. Jamais eu quero isso para a minha vida. Jamais, nunca. E aqui, né, esse texto aqui nos ensina o seguinte, que você pode fazer qualquer coisa na igreja, na sua casa, no seu trabalho, você pode até morrer em favor de outra pessoa, mas esse texto diz que se você não tiver amor, não adianta. Vamos ler. 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E segue ali, né, que eu não vou ler tudo não, que o amor é paciente, é benigno. O que eu quero que guardar no meu coração, que você guarde no seu, é o que aproveita você e a mim, se a gente não tiver amor. Amor para você fazer um selfie da sua própria vida e detectar as coisas que estão imperando na sua vida, que tem feito você desobedecer a Deus e feito o amor de Deus esfriar na sua vida. E você olhar para você mesmo e resolver essas questões na medida do possível, resolver isso e olhar para o seu irmão e continuar igual Jesus. Olhava para os seus discípulos, ensinava eles, mas Jesus nunca cansava de ensinar eles. Nunca perdia paciência com eles. Jesus, pelo contrário, quando os discípulos chegavam e falavam, Senhor, o que eu faço? Jesus falou, se alguém te pedir a capa, se alguém convidar você para andar 1 milha, de graça recebei, orai por quem vos persegue, abençoai eles e não amaldiçoeis. Jesus falou para nós, seus discípulos. Jesus nunca deu razão aos discípulos quando chegava e falava, Senhor, Senhor, temos que pagar o imposto? Aí Jesus, o que está escrito aí? Está a cara de quem aí? De César. Jesus falou, então dá a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. Por que eles foram falar para Jesus? Por causa daquilo que eu te falei, irmãos. Eles sabiam que Jesus era isento de pagar imposto. Jesus era o rei, era o Senhor. Ele fazia o que ele queria. Então eles falaram, bom, se Jesus falar que a gente não precisa pagar, um abraço. A gente chega lá e fala para os coletores, ele falou que a gente não precisa pagar, que nós estamos com ele. Mas Jesus falou assim, não, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para... Queridos, todos temos que continuar cada dia na prática da palavra de Deus e na obediência às ordens de Jesus, conforme está escrito lá em João, capítulo 15, versículo 12. Essa é a ordem de Deus para nós, para que você possa fazer um selfie feliz da sua vida e ver que você está bem na foto, que você está bem diante de Deus e continuar na caminhada, ajudando o seu próximo sem cansar. Quando a sua natureza humana dizer para você, chega, você fala, não chega nada, porque não chegou de Jesus para mim e também não vai chegar da minha vida para o meu próximo. Eu quero ser um canal de bênção para o meu irmão. Eu quero ser uma bênção diante de Deus. Quero que Deus possa olhar para mim e falar ali não vai uma pessoa perfeita, mas vai uma pessoa que busca cada dia melhorar. Ele está fazendo um selfie da vida dele mesmo e está falando com Jesus, Senhor, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo outro. Você pode curvar sua cabeça, em nome de Jesus, e fazer agora a sua oração pessoal. Com seus olhos fechados, faça um selfie agora, imaginário da sua vida,
E veja aí, onde é que você precisa melhorar. Veja se os mandamentos de Deus, eles mudaram em relação ao tempo que você tem na igreja, em relação à situação adversa que você tem no seu trabalho, em relação às complicações, os problemas que você tem no seu casamento, em relação à vida dos seus filhos, por mais difícil que eles sejam, vê se mudou alguma ordem do Senhor Jesus Cristo de Deus em seu respeito. Analisa aí, querido. Eu estou analisando também, conforme a Bíblia nos orienta. Analise, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Faça sua oração pessoal. Agora, em particular, fala com o seu mestre. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Ele conhece as intenções do meu coração. Ele conhece quando eu pergunto uma coisa a Ele que eu já sei. Ele sabe quando eu tenho dupla intenção. Ele sabe a minha condição. Ele sabe os pecados que eu cometo. Ele sabe. O Senhor Jesus sabe. Aleluia. Louvado seja o teu glorioso nome, Pai. Eu oro, Senhor, nessa noite, Pai, e te agradeço pelo teu amor. Te agradeço, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia que tem por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos nessa noite aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, Senhor. Essa palavra que é viva e que é eficaz. Essa palavra que ela vai lá no mais íntimo da nossa alma e que separa o que é da junta, o que é do corpo, o que é da medula. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Vamos estar de pé. Aleluia! E me conhece, quebranta o meu coração. Coloca a mão no seu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Peça, Senhor, para sondar o seu coração, querido. Quebranta o meu. Não lembre de nenhuma outra pessoa nessa noite. É o seu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Deus, no nome de Jesus, Senhor. Nessa hora, Pai, nós oramos e te pedimos, Senhor. Venha nos usar, Senhor. Venha encher nosso coração, Pai, do teu amor, Deus. No nome de Jesus, longe de nós, Senhor, que o amor venha esfriar nas nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, a não tratar, Pai, as obras da carne, o pecado de qualquer maneira, com alegria, Senhor. Mas coloca aversão no nosso coração, para que nós não venhamos a satisfazer, Pai, ó Deus, a nossa natureza humana. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos nessa noite, te agradecemos pelo teu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai, que o Senhor tenha cada dia com cada um de nós e pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, nós oramos nesta noite e te agradecemos. Eu quero também orar, se você entrou aqui na igreja nessa noite, com a intenção no seu coração de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você entrou aqui hoje, ou já entrou outras vezes, mas ainda não tomou sua decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus que eu preguei aqui nessa noite, um Deus de amor, misericordioso, que tem cuidado de você antes mesmo de você nascer. Levanta sua mão, eu quero conhecer você. Se você está aí, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos orar por você, queremos apresentar você ao Senhor Jesus Cristo. Você está aí? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Também quero orar por você, irmão e irmã, que ouviu essa palavra e diz: eu preciso receber uma oração, porque eu ouvi essa palavra e eu detectei que o amor de Deus está frio na minha vida, e que eu tenho tido pouca paciência com os outros, e eu não estava fazendo o selfie da minha própria vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, os diáconos aqui, os pastores, vamos estar orando por você, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te encher do Espírito dele, para que você possa sair daqui mais abençoado que você entrou. Sai do seu lugar, nós estamos aqui te aguardando, enquanto a canção continua. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, no nome de Jesus, Pai. Sonda, Pai, os nossos corações. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo Sai do seu lugar. meu amor. Eu te louvarei conforme a tua
Altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, e pela vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa nos conduzir aos nossos lares na Tua proteção e direção, nos dando ainda um final de semana abençoado na Tua presença. Amanhã um dia, Pai, super abençoado lá no sítio Casarão Terra Santa, um dia de comunhão, de graça e de paz. É o que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, e que todos digam amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.